Abramos a palavra de Deus, irmãos, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, verso 5. Nós vamos nos deter mais no verso 6 e 7, mas nós veremos aí o contexto para nós entendermos melhor. Nós vamos ler do verso 5, 6 e 7, tá bom? Vamos ler juntos? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, o ministro de Cristo. Amém. No domingo passado, o pastor Moacir trouxe para nós uma reflexão destacando a importância do ministério de Epáfras. E nós hoje abordaremos um outro aspecto desta carta, muito importante. Hoje, por exemplo, nós nos deparamos com a necessidade, mais uma vez, de nós estarmos munidos das nossas identidades, não é? Quer seja pelo meio do nosso celular, eletrônico, físico, para que nós pudéssemos assim registrar o nosso voto. Isso porque há uma importância na nossa cultura, e como também em outras, das carteiras de identidades, como a carteira mais comum que a gente conhece, a carteira da Politec, o do próprio Detran, dos conselhos de profissão, como CREA, CAL, CRM, CREFITO, OAB, e tantas outras identificações que nós temos no nosso meio. Elas são importantes porque elas contribuem para uma confirmação daquilo que é verdadeiro e, ao mesmo tempo, denuncia o que é falso, né? Confirma o que é verdadeiro, autêntico, denuncia aquilo que pode vir a se apresentar em nome de verdadeiro, mas que é falso. Dando sequência à sua carta, e eu quero pedir a você, para você ficar com a sua Bíblia aberta aí em Colossenses, sequência à sua carta, Paulo, depois de mencionar as verdadeiras virtudes essenciais do cristão, como vimos aqui, que é a fé em Cristo, o amor para com os santos e a esperança que está preservada nos céus, esses três aspectos que o cristão deve carregar consigo. Ele agora passa-nos a destacar aspectos da identidade do verdadeiro evangelho. Isso era muito importante
naqueles dias de Paulo, como também nos nossos dias. Nós, por exemplo, quando lemos lá na carta aos Gálatas, nós já observamos que naqueles dias havia uma tentativa de falsificar o Evangelho. Então, essa tentativa não é de hoje, né? Já é desde quando o Evangelho se manifestou. Veja o que é que Paulo diz lá aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, desde o tempo apostólico, nós já observamos esta tentativa de falsificar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, se preocupa com isso. E aqui não era diferente. Esta igreja, em Colossos, como nós vimos, estava permeando ali, naquele contexto, estava permeando a heresia de Colossos, que era uma mistura de judaísmo, de filosofia, gnosticismo e de verdades cristãs. Então, colocavam e tentavam fazer uma mistura de tal forma que surgisse um outro evangelho, tendo o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, então, se interessa, vê a necessidade de falar com a igreja, não apenas a respeito das virtudes do cristão, mas também a respeito da identidade do evangelho, que é o que nós lemos aqui, onde ele vai se deter alguns aspectos dessa identidade no verso 6, no final do verso 5, 6 e 7. A palavra evangelho, ela é uma expressão que não somente foi usada pelos cristãos no Novo Testamento. Por exemplo, entre os próprios gregos, no tempo antigo, eles usavam a palavra evangelho como significado de recompensa pelas boas novas, em um grego mais antigo. Depois, com o passar do tempo, veio então a significar simplesmente boas notícias, ou boas novas. Isso fora do contexto do Novo Testamento. Era uma palavra muito comum utilizada naquele tempo. Podendo, às vezes, em um sentido mais técnico, significar novas de vitória, aonde o mensageiro trazia as boas novas de conquista de um exército, de um general, de um imperador. E em outros contextos chegou a significar também testemunho ocular, tendo em vista as circunstâncias de muitas vezes circularem relatos mentirosos. Então, essa palavra evangelho, ela carrega esse significado dentro da cultura nos dias de Jesus Cristo e dos próprios apóstolos, significando às vezes recompensa pelas boas novas em si,
novas de vitória e testemunho ocular. Quando nós passamos para o Novo Testamento, nós então encontramos um significado mais específico desta expressão evangelho. Ela passa a significar boas novas anunciadas por Jesus. Uma mensagem do reino de Deus. Boas novas anunciadas por Jesus. Onde Jesus, ele não somente a proclama, ele anuncia as boas novas, ele evangeliza, quer dizer, ele proclama o evangelho, né? Como ele também é o próprio conteúdo do evangelho. Paulo vai deixar isso claro lá em Romanos, capítulo 1, quando ele diz que o evangelho vem de Deus e que fala a respeito de Jesus Cristo. Então, no contexto do Novo Testamento, essa palavra evangelho, ela não somente é anunciada por Jesus, mas como também ela carrega Jesus como o seu conteúdo, como a revelação do segredo messiânico. Era algo que o povo esperava, com grande expectativa, naqueles dias, né? Uma boa nova a respeito das promessas do Messias. E Jesus, então, é o portador destas boas novas, desta revelação a respeito do Messias, que não é outro senão ele mesmo. Então, o Evangelho, no contexto do Novo Testamento, ele está dentro dos limites do conteúdo que tem Jesus Cristo como centro. A maior parte das referências do Evangelho do Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, em Paulo, através do uso que ele faz da expressão o Evangelho, mostrando que o conceito, com o passar do tempo, ele se tornou comum, tanto para ele, como também para os seus leitores. Então, quando os seus leitores ouviam falar a respeito do Evangelho, eles faziam a ligação direta com a pessoa de Jesus Cristo e com tudo aquilo que tinha a ver com ele. Então, irmãos, uma vez que o conteúdo do Evangelho é Jesus, como diz Paulo em Romanos, este Evangelho diz respeito ao seu Filho, Paulo então lembra a esses santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontravam em Colossos, a respeito de alguns aspectos importantes a respeito da identidade do Evangelho. Aspecto esse, Evangelho este, que eles tinham ouvido e entendido através da instrução que receberam deste homem de Deus, deste pastor chamado Epáfras. Então é a respeito disso que nós veremos esta noite alguns aspectos da identidade do evangelho cristão. Qual é o evangelho que nós devemos carregar conosco? Assim como nos tempos de Paulo, há propostas de outros evangelhos nos nossos dias, embora muitas vezes seja dito que é o evangelho de Jesus Cristo. Mas é preciso nós termos cuidado, irmãos, a fim de identificarmos corretamente se este evangelho que temos muitas vezes ouvido
pelos meios de comunicação, através da mídia, é de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Porque às vezes corre-se o risco de nós nos alimentarmos, assim como os nossos irmãos lá na própria igreja aos Gálatas, né? Eles se alimentavam estavam já se alimentando de um outro evangelho, parecia com um evangelho, mas não era. E o maior perigo é quando a gente é aquilo que parece, mas não é. Tem coisas que de cara a gente já vê que não tem nada a ver, não é? Então fica mais claro, a gente já põe de lado. Mas existem algumas coisas que parecem. Por exemplo, nos nossos dias nós temos a teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade, altamente perniciosa nos nossos dias. Ela traz alguns aspectos que às vezes eu vejo alguns irmãos verbalizarem, sem muitas vezes perceber, de que estão verbalizando, estão pregando, estão ensinando um outro evangelho. São boas novas de denominações, mas não são boas novas do reino de Deus. Então, olhemos aqui para os registros de Paulo e vejamos quais são esses aspectos que ele aqui destaca desta identidade do evangelho cristão. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o evangelho, ele é digno de credibilidade e confiança. Nós observamos lá no verso 5, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do evangelho. Então este evangelho, ele trazia um conteúdo de esperança, digno de que as pessoas confiassem no evangelho. Dois importantes aspectos nós encontramos aqui a respeito da identidade do evangelho. Primeiro, é que o evangelho que eles tinham ouvido era um evangelho portador de esperança. Como isso é importante, né, irmãos? Principalmente para os nossos dias, onde nós vivemos em meio a um contexto onde existe muita desesperança. O nível de suicídio nos nossos dias tem aumentado consideravelmente. Adolescentes se suicidando, crianças se suicidando, desistindo da vida, pessoas se lançando ao vício, procurando no vício a esperança, procurando nas drogas a esperança, pessoas se entregando sem reservas aos seus empregos, que não são errados em si, é uma coisa boa, mas da forma como se entregam, colocam a esperança no seu emprego, a esperança no seu salário, a esperança no seu patrimônio, e assim nós encontramos as pessoas buscando esperança nos mais variados segmentos da vida, quando o portador da verdadeira e mais sublime esperança é o evangelho, é encontrar-se no evangelho. Esperança aqui, irmãos, como eu disse na última vez, a esperança aqui não se trata do verbo de esperar, embora também faça parte da vida do cristão essa atitude de esperar, mas aqui
não se trata desta atitude de esperar, mas daquilo que se espera. Aquele que espera, espera alguma coisa. E é dessa coisa que Paulo está falando, que o Evangelho anuncia. Aquilo que se esperam, que tem a ver diretamente aqui no contexto com as bênçãos escatológicas, as bênçãos que estão reservadas aos fiéis no final dos tempos. Nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Rumores de guerra, guerras para todos os lados, tragédias, catástrofes, secas jamais vistas. E o mundo, os homens, mulheres, crianças, procurando garantir uma esperança. Tem gente que já planeja para morar em um outro planeta, porque já desistiram daqui, achando que num outro planeta, o outro planeta é a esperança da vida deles. Mas na verdade, se nós olharmos para essa própria carta, e eu não quero sair dela, nós vamos ter uma dica dessa esperança que o Evangelho nos traz. Veja aí você mesmo, é só você virar a página, você vai lá para o capítulo 3. Eu estive falando deles na nossa última vez que nós estivemos falando sobre a esperança. E eu quero me deter um pouquinho mais. Capítulo 3 de Colossenses. Que esperança é essa que nos aguarda, que o Evangelho nos fala? Veja lá no capítulo 3 o que Paulo diz: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrertes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui nós temos uma dica a respeito dessa esperança que o Evangelho nos garante. Paulo diz que são as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Em outras palavras, são coisas eternas, coisas de valores eternos, não efêmeros, não passageiros. Lá no verso 3 ele diz que é a vida que está escondida, oculta juntamente com Cristo em Deus. Esta é a esperança que nos aguarda. Essa é a vida para a qual nós fomos chamados. Essa é a vida para a qual nós fomos eleitos, destinados, justificados. Estamos sendo santificados. É para a vida que está escondida juntamente com Cristo. Vida esta que será revelada quando? Na manifestação de Cristo, como diz o verso 4. O que aponta para o glorioso corpo da ressurreição, que na linguagem de Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, é a adoção de filhos, é a redenção do nosso corpo. É isso que aguarda pelos fiéis. É isso que está guardado por Deus, é essa esperança que está guardada por Deus aos fiéis, aos que amam. É isso que está guardado para mim, para você, uma vez que nós estamos unidos com Cristo. Qual é o fundamento desta esperança?
está lá no capítulo 1, do verso 27, nessa mesma carta, capítulo 1, verso 27, os quais Deus quis dar a conhecer, seja a riqueza e a glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Meus queridos, não há como nós não nos enchermos de emoção, de gratidão no nosso coração, uma vez que nós não encontramos em nenhum outro lugar essa a esperança do corpo aperfeiçoado, a esperança da vida plena em Cristo Jesus, a esperança da ressurreição, a não ser no Evangelho, a não ser por meio da palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho cujo conteúdo é Jesus Cristo, e o único que garante esta esperança a todos que estão unidos com Ele. É uma esperança para todos que estão unidos com Ele. Esse é o contexto da passagem do capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Veja só o que ele diz: se fortes ressuscitados juntamente com Ele, com Jesus Cristo. Não é para qualquer um. Não é uma esperança para religiosos. Não. É uma esperança para o cristão verdadeiro. Aquele que carrega a virtude da fé em Cristo, do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Jesus Cristo amou, que tem a certeza desta esperança. Mas aqui também, nesse contexto onde nós vemos que o Evangelho é digno de credibilidade e confiança, não é somente por causa da esperança que ele nos garante, mas é por causa que ele é verdadeiro. A expressão palavra da verdade do Evangelho é uma expressão qualitativa, aonde a palavra é qualificada. É dita que o Evangelho é verdadeiro. A qualidade da palavra, por sua vez, também qualifica o Evangelho. De tal modo, irmãos, que talvez uma tradução melhor seria a verdadeira palavra que é o Evangelho. Por isso, a NVT, ela traz uma tradução que nos ajuda melhor. Ela diz: a verdade das boas novas. Atrela logo a verdade ao Evangelho. A NVI diz: palavra da verdade, vírgula, o Evangelho. O Evangelho é verdadeiro. É esta palavra da verdade. Em Efésios, capítulo 1, verso 13, Paulo diz: em Cristo, nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, vírgula, o Evangelho da salvação, vírgula, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. Então, um outro aspecto que faz do Evangelho ser digno de confiança é porque ele é verdadeiro. Qual é a implicação direta, queridos? A implicação direta disto é que o Evangelho é absolutamente confiável. Ele é verdadeiro. Imagine, só para a gente ter uma comparação.
infinitamente menor, né? Nós chegarmos e darmos uma cédula de dinheiro para alguém, de uma outra moeda, então talvez é até nossa mesmo, mas que a gente não tenha muito lidado com ela, e aí vem uma pessoa e dá uma cédula, só vai fazer sentido para nós, em termos de valor, se ela for verdadeira. Aí é confiável, né, no sentido monetário. Então, o Evangelho, ele é confiável, porque ele carrega esta identidade, a identidade das Escrituras, como lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19, quando ele começa a falar a respeito da lei do Senhor, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor verdadeiros. Então Paulo coloca no mesmo nível, as Sagradas Escrituras, o Evangelho, eles são infalíveis, são verdadeiros, digno de ser amado, digno de ser considerado, digno de ser obedecido, digno de ser meditado e digno de ser proclamado. Ele não é fake news, ele é verdadeiro. Por isso, não tenha receio de anunciar o Evangelho, porque ao anunciar o Evangelho, você está anunciando a verdade. O Evangelho, assim como também toda a Escritura, é verdadeiro. Por quê? Porque não provém de uma interpretação pessoal, como nos lembra Pedro, dada por vontade humana, mas nos foi dado por Deus a respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua intercessão, que acontece hoje como advogado dos seus, como aquele que intercede por nós junto ao trono da graça. É verdadeiro. O que nós lemos a respeito dos ensinos de Jesus são verdadeiros, irmãos. É digno de confiança, é digno de nós abraçarmos como um tesouro da nossa vida e não abrirmos mão dele. Paulo, aos Coríntios, ele diz algo interessante. Aqueles que estavam questionando a respeito da sua mensagem. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. E veja o que Paulo diz a respeito da mensagem que ele tinha levado à igreja. E diz: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, conteúdo do Evangelho. E foi em fraqueza, até grande tremor, que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do poder e do Espírito Santo, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isto está faltando para a igreja nos nossos dias. Há muitos movimentos ditos evangélicos que têm se apoiado na sabedoria humana, têm se apoiado em modelos, têm se apoiado em ondas doutrinárias, de falsas doutrinas, têm se apoiado em marketings humanos,
e não tem se apoiado no Evangelho, cuja demonstração é do Espírito e do poder. Eis a razão, porque nos nossos dias, embora tenha crescido consideravelmente o número de evangélicos no nosso país, a diferença não é substancial. A diferença era maior quando nós éramos uma porcentagem bem menor. O que falta? O que falta é compromisso com o Evangelho, com o verdadeiro Evangelho. Há membros se comprometendo com muitas coisas, com muitas doutrinas, com muitos pensamentos, mas não se compromete com o Evangelho. E Paulo continua: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. A sabedoria deles não vale nada, Paulo está dizendo. Pelo contrário, transmitimos sabedoria sim, mas a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, que é o Evangelho, e que Deus predeterminou desde a eternidade a nossa glória. E aqui eu quero fazer uma pausa e fazer uma pergunta para você: o que representa o Evangelho para você? O que representa o Evangelho para você? Você tem reconhecido o Evangelho e dado a ele o valor que realmente ele possui? Qual é o Evangelho que nós temos abraçado? Qual é o Evangelho que nós temos vivido? Qual é o Evangelho que nós temos pregado? Precisamos olhar para Jesus Cristo. Precisamos olhar para os apóstolos e ver, identificar as identidades do verdadeiro Evangelho que precisamos anunciar. Este sim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Uma segunda identidade do Evangelho. A primeira é que ele é digno de confiança. Por quê? Porque ele é verdadeiro e traz a mensagem da certeza de uma esperança, né? A segunda identidade que nós observamos está lá no verso 6. Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Então, a segunda identidade do Evangelho é que ele possui um efeito expansivo e frutífero. Ele possui um efeito expansivo e frutífero. Paulo faz aqui, irmãos, o uso de uma metáfora da agricultura. Para falar de mais um dos dois aspectos de identidade do Evangelho. Quais são eles? O Evangelho cresce e frutifica. O Evangelho cresce e frutifica. Numa versão na NVT diz assim: agora as mesmas boas novas, o Evangelho, que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Claro que aqui é hipérbole, né? O mundo todo ali, a ideia é de estar alcançando vários lugares, várias regiões, e Paulo era testemunha disso. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês. Isso aqui é muito sério, irmãos. Temos aqui, irmãos, uma repetição do ensino de Jesus Cristo durante o seu ministério. Quando a gente lê isso aqui, a gente lembra de quais parábolas? Eu sei que você lembrou.
De quais parábolas você lembra quando você lê isso aqui? Crescido e fruto. Parábola do semeador. Lá na parábola do semeador, Jesus Cristo diz assim: outra parte da semeadura, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e a 100 por um. O semeador semeia a palavra. Mas tem uma outra parábola que ela só se encontra em Marcos, que também nós podemos encontrar aqui uma referência a respeito dela. É a parábola da semente. Ela está lá em Marcos capítulo 4, do verso 26 em diante. Veja o que Jesus disse: o reino dos céus, o reino de Deus, é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Esta é a parábola da semente. Nessas duas parábolas, a parábola do semeador como a parábola da semente, a gente pode tirar algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira delas é que Jesus está falando a respeito do mistério do reino. Jesus revela que o propósito de Deus, preste atenção nisso, o propósito de Deus é fazer conhecido o Evangelho no mundo. Jesus anuncia isso, e isso fica evidente quando? Lá em Atos dos Apóstolos, quando você vê a igreja se expandir, como um efeito do verdadeiro Evangelho. O Evangelho no mundo inteiro, algo que tem a ver diretamente com a missão da igreja, e com o crescimento do Evangelho no mundo. Então essa sempre foi a intenção de Deus no seu reino, e isto é revelado através de Jesus Cristo, e fica evidente através de Atos dos Apóstolos. Uma outra lição que a gente tira dessas duas parábolas, no que diz respeito a essa expansão provocada pelo Evangelho, é que Jesus nos fala de um crescimento imperceptível da palavra. Um crescimento que às vezes a gente não percebe, porque está acontecendo lá dentro do coração, assim como a semente que está lá na terra. Você semeou, cobriu com a terra, e você não sabe, você não está vendo, mas lá dentro começa a casca ser rompida, e começar a brotar os primeiros sinais de vida, de uma planta que está brotando ali. Então, Jesus nos deixa claro esse crescimento imperceptível da palavra semeada no coração, onde este crescimento é uma iniciativa de Deus. Somos responsáveis tão somente pela semeadura, e não pela germinação da semente, graças a Deus. E às vezes a gente quer fazer o papel de germinador da semente. Quando a gente faz isso, a gente estraga tudo, porque o único que sabe fazer com perfeição é Deus. É Ele que, tanto na própria agricultura do nosso dia a dia, é Ele também que faz. O presbítero Pedro, lá na chácara, certamente plantou várias sementes, não é?
Eu me lembro que na época da pandemia, eu plantei muita coisa lá em casa, era jarro para tudo quanto era lado. E comprava semente, buscava e tal, e o meu papel era só colocar. Aí eu dormia e acordava, e olhava, só terra. Dormia e acordava, olhava, só terra. Mas um dia eu dormi, estava lá o sinal da vida, brotando uma plantinha. Eu não fiz nada, além de semear. Semear, mas o germinar é Deus que faz acontecer. É fruto da providência de Deus. Assim como também o Evangelho no coração do homem é fruto da providência de Deus. É Deus que faz germinar a semente, que quando semeada em boa terra, aí talvez você saiba, poxa, então quer dizer que o meu coração era bom? Mas veja o que é que ele chama de boa terra. Sabe o que é boa terra? É o que ouve a palavra e a compreende, algo também feito pelo Espírito Santo. Essa é a boa terra. Quando a semente cai nessa boa terra, quando ela é ouvida e compreendida, o que é que acontece? Ela frutifica e produz. Esse é o exemplo, isso é o que a gente aprende com essa parábola, irmão, essas duas. E é isso que a gente aprende com o Evangelho, é isso que Paulo está dizendo. Embora não conhecesse pessoalmente os irmãos colossenses, Paulo testemunha em favor deles, dizendo que o Evangelho, as boas novas de Jesus, havia chegado até eles, e que estava crescendo e levando-os a produzir frutos. E é interessante que ele diz aqui, quer ver? Preste atenção. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes. Então, é uma consequência imediata, quando o Evangelho ele é alojado, ele cai numa terra boa, ele já começa a germinar, a crescer e a produzir e a frutificar. Irmãos, tem algumas aplicações fortíssimas que nós precisamos ficar atentos com essa verdade. A primeira aplicação que eu quero chamar a sua atenção, é dizer que o próprio Evangelho, ele tem o seu poder interno. Ele não é preciso da minha contribuição, da minha ajudinha. Toda vez que eu quero ajudar a germinar, como eu disse, eu estrago o processo. O Evangelho puro e simples, ele tem o seu poder interno. Não é isso que nos diz Paulo em Romanos? Porque o Evangelho é poder. A palavra ali é dinamis. É poder de Deus. Ele é suficiente para germinar, crescer e frutificar. Se o nosso coração foi encontrado como terra boa, que ouve e acolhe o Evangelho, preste atenção nisso. Se o Evangelho encontrou em nós uma disposição para ouvir e acolhê-lo, é certo que ele crescerá. É certo que ele crescerá. Crescerá dentro de nós, e não apenas isso, nos levará a sermos frutíferos. Frutíferos. É sinal que o nosso coração ainda é como um coração de terra da beira do caminho, se nós não frutificarmos. Se nós não damos nenhum sinal de vida, de crescimento, de frutificação, é sinal
que o nosso coração ainda é como aquele da beira do caminho, ou do solo rochoso, ou entre os espinhos. E aí está a razão de muitas pessoas, às vezes até se empolgarem, como aquela semente que cai na beira do espinho, né? Se alegra, se empolga e tal, e daqui a pouco você vê como um cachorro voltando ao seu vômito, como um porco voltando à lama. Por quê? Porque o coração era como da beira do caminho, era como o solo rochoso, era como entre os espinhos, porque se tivesse acolhido o Evangelho, ouvido o Evangelho, e acolhido no coração, a promessa qual é? Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Vai frutificar. Pode até haver uma diferença de intensidade de frutificação. Um vai frutificar a 30, outro a 60, outro a 100, mas vai surgir fruto. A frutificação é um sinal de que o coração acolheu o Evangelho. Uma outra aplicação que a gente aprende aqui é que os irmãos colossenses eram frutíferos no Evangelho. Por quê? Porque ouviram e entenderam, compreenderam, conheceram o Evangelho ao serem instruídos por Epáfras. Não foi algo que entrou aqui e saiu aqui, porque para uns nem entra, passa assim, nem na mente fica. Vem domingo, após domingo, e nada fica. É como da beira do caminho mesmo. Nem entra. E aí está a razão porque muitas pessoas, não poucas, não avançam na vida cristã. Estão há anos na denominação, estão até próximos do reino, mas estão fora do reino, porque não carregam um compromisso com o Evangelho. Veja o que Paulo diz aqui mesmo em Colossenses, o que eles frutificavam, lá no verso 10 do capítulo 1. Veja que natureza de fruto é esse, não é qualquer fruto. Frutificando em toda boa obra. Em toda boa obra, é fruto bom. É fruto bom. Eu me lembro lá em casa, quer dizer, lá na casa pastoral, quando nós estávamos, nós tínhamos um pé de acerola, bonitona, belíssimo o pé de acerola, dava cada acerola, olha, vermelhona, original, suco original do bom. Aí, com o passar do tempo, começou a brotar um outro tipo de fruto, um fruto todo caronchado, todo meio assim, troncho, né? Quebrado, feio, fruto feio. Aquilo ali revelou o estado da ceroleira. Quando eu fui ver ela, no pé dela, estava cheio de caramujos miseráveis. Nunca mais aquela ceroleira voltou a ser a mesma. O fruto revelou o seu estado, e não tem como não revelar. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. Os irmãos colossenses, eles estavam frutificando em toda boa obra, não era qualquer tipo de fruto. Quanto a nós, qual tem sido o nosso relacionamento com o Evangelho? O nosso relacionamento com o Evangelho vai dizer a qualidade do nosso fruto. Não esqueçamos das palavras de Jesus Cristo, é palavra dura e séria,
mas é Jesus que nos alerta. Preste atenção nisso. Toda árvore boa produz frutos bons. É boa, produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus não apenas nos chama a atenção para a necessidade da gente considerar a qualidade do fruto que porque nós produzimos. Não tem aquele que não produz fruto. Saber se o nosso fruto é bom ou é mau. Se for bom, ele vai dizer se nós fomos de fato alcançados pelo Evangelho. Se for mal, talvez seja um fruto da religião, um fruto da denominação, é um fruto do ativismo religioso, é um fruto do cargo que eu exerço da igreja, mas não é um fruto do Evangelho. Entendeu? É importante nós considerarmos isso. Por quê? Porque as obras, embora não sejam a base da salvação, elas são evidências indicadoras que uma pessoa tem fé, amor e esperança. É aquilo que ela frutifica. Se for fruto bom, ela produz fé, ela tem fé, amor e esperança. Queremos crescer como igreja de Cristo? Cresçamos no Evangelho. Nem todo crescimento é saudoso. Você sabe disso, né? Por exemplo, o inchaço faz você crescer. Mas ele não é um bom sinal. Tem muita gente inchada, mas que não está crescendo no Evangelho. Por quê? Porque, na verdade, tem acolhido um outro Evangelho, e não o Evangelho de Cristo. É porque a boa semente não foi ainda acolhida no coração. Tem até verniz de piedade, mas por dentro é oco. Eu tinha em casa, ali na frente do coelho, nós tínhamos um pé de canela. Pé de canela cheio de folhas e tal, bebíamos, fazíamos chá e tal. E um dia nós precisamos derrubar aquele pé de canela para nós darmos encaminhamento a uma outra coisa. Para nossa surpresa, quando cortamos, ele estava oco por dentro e já prestes a cair. Lembram da figueira que Jesus Cristo amaldiçoou? Era só fachada. Ela aparentava ter fruto, mas quando chegaram lá, fruto ela não tinha. O que foi que restou para ela? A maldição. E para todos aqueles que brincam com o Evangelho, não tem outra coisa que os aguarda, senão serem cortados e lançados no fogo. Não sou eu que estou dizendo isso, é Deus que está dizendo isso através da sua palavra. E por último, irmãos, este Evangelho, ele é gracioso. Então veja, este Evangelho, como nós já vimos aqui, ele é confiável, digno de credibilidade, ele é expansivo e frutífero, e ele é gracioso. Veja lá no verso 6, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Essa expressão aqui, quero chamar a atenção para essa expressão entendestes. Ela não transmite a melhor ideia
para nós que somos ocidentais. Porque às vezes a gente entende aqui, a gente olha para essa expressão entendestes como um mero entendimento intelectual, né? Por exemplo, entendestes a graça de Deus. Ah, tá, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Tá, eu já sei o que é graça. Pronto. Mas não é apenas a respeito disso que Paulo está falando aqui. Essa palavra é melhor traduzida quando nós traduzimos como conhecestes, que também corre o risco de nós fazermos uma aplicação errada, né? Por exemplo, se eu perguntar para você assim, você conhece o fulano de tal? Aí talvez você diga assim, conheço. E na sua resposta, você diz que você conhece porque você já viu, porque você já esteve com ele em alguma reunião. Mas aqui a palavra conhecer, ela vai muito mais além do que um mero entendimento intelectual. Vai muito mais além do que uma compreensão do conceito. É muito mais do que o saber que graça é favor imerecido. Conhecer neste contexto, como na maioria dos contextos do Novo Testamento, o conhecer neste contexto se refere não somente a um aspecto de entender como significado, mas também de experimentar. É um conhecimento experiencial que advém do relacionamento. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui para José, né? Diz que José não conheceu Maria até que Maria desse luz a Jesus. Quando eu era garoto, eu digo, meu Deus, deu uma amnésia no José. Ele olhava para Maria e era tomado de Alzheimer. Quem é? Não sei quem tu és. Mas não é isso. Não é esse o sentido. O sentido é que ele não tinha relacionamento íntimo com Maria, um relacionamento de amor com Maria, até que Maria deu luz a Jesus Cristo. A ideia aqui é a mesma. Mais do que saber o que é graça, saber o que é o Evangelho, como hoje, o que é o Evangelho? É boas novas dadas por Jesus. Nós precisamos ir além, não é apenas saber isso. Isso é importante? É. Mas nós precisamos ir além, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Evangelho, de tal forma que ele cresça dentro de nós. E é por isso, e é nesse sentido que Paulo está dizendo, desde o dia em que vocês ouviram e tiveram um relacionamento, passaram a ter um relacionamento de experiência com o Evangelho. O Evangelho se tornou íntimo de vocês. Por exemplo, no tempo que o Robertino jogava bola, ele chamava a bola de Vossa Excelência. Eu chamava, vem cá. Era a intimidade que eu tinha com a bola, né? Então, nós precisamos ter um relacionamento de intimidade, de proximidade, de reverência, de respeito, sim, mas isso não nos impede de termos um relacionamento de intimidade, e precisamos disso. É quando isso acontece, que nós começamos a ver o Evangelho germinar dentro de nós, e nós produzirmos fruto. Veja que Paulo, a palavra que ele usa aqui, o Evangelho, no verso 5, ele diz que o Evangelho, a verdade do Evangelho, ele substitui no verso 6 pela palavra graça.
Em outras palavras, ele está dizendo que nessa substituição que ele faz, que não é sem propósito, ele está querendo nos dizer que tudo relacionado ao Evangelho é resultado da graça de Deus. O mesmo Evangelho que é verdadeiro, é o mesmo Evangelho que também é o Evangelho da graça. É o Evangelho que nos ensina a respeito do favor imerecido. Com isso, Paulo quer destacar aos irmãos, aos seus leitores, que os irmãos creram num Evangelho inabalavelmente verdadeiro. Como também mostrar aos irmãos que este Evangelho é diferente da heresia de Colossos. Ele está dizendo, olha, essa heresia, ela é falsa. O Evangelho é verdadeiro. Já diz aqueles que trabalham com as cédulas, né? Que a melhor forma de você identificar o falso é tendo intimidade com o verdadeiro. Não é isso? Não é assim que faz o pessoal do banco? Eles treinam tanto com a cédula verdadeira, que quando bate uma falsa, né? A mesma coisa aqui, né? Você quer identificar o falso? Tenha intimidade com o que é verdadeiro. Tenha intimidade com o Evangelho, mergulhe no Evangelho. Caia de cabeça no Evangelho, mergulhe no Evangelho de Jesus Cristo. Isso certamente, irmãos, vai nos levar a produzirmos frutos, a crescermos como igreja. Se em números, não cabe a nós sabermos, mas nós cresceremos, porque é promessa de Deus. A semente caindo em terra boa, e terra boa aqui é aqueles que ouvem e se dispõem a ter um relacionamento de intimidade com o Evangelho. Rapaz, não espere outra coisa senão fruto. Fruto bom, não é qualquer fruto. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Pastor, eu tenho tanta dificuldade nesse meu temperamento, eu sou assim mesmo e eu acho que eu não vou mudar. Muda sim. E qual é o segredo? O segredo é você ter relacionamento com o Evangelho, ter relacionamento com Jesus. Você não quer ter relacionamento com Jesus? Você só quer ter relacionamento com a religião, com você mesmo? Ou você só quer ter o compromisso de ler a Bíblia durante o ano todo? Você não quer meditar, você não quer mastigar o Evangelho? Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor hoje, e a ceia nos convida para comermos desse pão aqui, a fim de lembrarmos da nossa necessidade de cada dia. O pão nosso de cada dia. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Senhor Deus, eu quero comer o pão de hoje. Aí você vai para o Evangelho e come o pão de hoje. Amanhã é o pão de amanhã. Não queira guardar o pão de hoje para comer amanhã. É o pão de cada dia. Você vai alimentando, aquilo vai se transformando em vida dentro de você. Aquilo vai crescendo dentro de... Quando você, naturalmente, como efeito do Evangelho, você vai ver que o seu temperamento já está melhor. Você já está conseguindo vencer pecados na sua vida. O seu relacionamento conjugal já melhorou. As suas expressões, como tratar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, já melhoraram. São frutos decorrentes do Evangelho. Mas sem o Evangelho, você quer produzir fruto bom, meu irmão? Aonde? Não vai produzir. Que Deus nos abençoe.
Deus nos desperte, irmãos, para atentarmos e nos relacionarmos com o Evangelho. Evangelho que é confiável, Evangelho que tem o poder de expansão, de crescimento em si mesmo, e o Evangelho que é gracioso. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. E que a graça de Deus nos abençoe. Amém?